Mas, para não deixar vocês com dúvida, vamos explicar o que é um paradoxo matriz, um paradoxo temporal. Então, eu criei aqui para vocês um exemplo ilustrativo. Vamos visualizar que essa é a linha temporal da Terra que nós estamos vivendo, cuja a frequência do átomo vibra dentro de um parâmetro arbitrário que a gente vai falar de 3,43D. Então, a matéria vibra em 3,43D. Essa linha temporal tem o seu plano astral relativo, com as suas realidades paralelas, os planos umbralinos, os planos sutis, os planos mentais, os planos todos multidimensionais estão dentro dessa linha de tempo. Então, nós sabemos que existem forças que têm tecnologia para viajar não apenas no espaço, mas sim também no tempo. Então, existem forças tanto confederadas quanto não confederadas, ou seja, contra o processo de despertar da humanidade, que conseguem navegar na linha do tempo. Então, eu vou criar aqui para vocês, a título didático, uma situação de criação de um paradoxo temporal. Então, vamos cogitar que uma nave, uma força não confederada, com capacidade de deslocamento no espaço-tempo, abre um vórtice multidimensional. E nesse vórtice multidimensional, eles conseguem acessar toda a linha temporal da Terra. Portanto, essas forças vão deslocando no espaço-tempo da Terra até atingir o espaço-tempo de 22 de abril de 1500. E aí, você que está no chat, o que é que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? A chegada da caravela de Pedro Álvares Cabral no descobrimento do Brasil. E por que essa força não confederada contra o despertar da humanidade focou nessa data? Porque, sabendo que no futuro esta seria a pátria da espiritualidade planetária, eles queriam manipular esse processo. Então, digamos que essa força, com a sua tecnologia, cria uma tempestade que gera o naufrágio da caravana de Pedro Álvares Cabral. Portanto, isso vai alterar toda a história temporal do Brasil. Assim como no efeito borboleta, todas as linhas temporais individuais de todos os habitantes que estavam programados para nascer na nossa amada Pátria Brasil. Então, o que isso ocasiona? Uma anomalia no tecido espaço-tempo, criando uma nova linha temporal. E é isso que nós chamamos de paradoxo temporal. Nós sabemos que existem vários paradoxos que foram criados pelo governo oculto, por outras facções, por forças contrárias e por vários e vários outros grupos aqui na Terra. E pelo efeito borboleta, isso cria toda uma nova linha temporal completamente distante da nossa realidade atual. E aí, o nosso universo e o tecido do tempo, ele é sábio. O universo ele vai tender ao equilíbrio. Então, o que me foi mostrado com relação a esses paradoxos? Visualize que você jogou uma pedra no lago. O que acontece? Uma distorção no campo da água, mas depois de um tempo, ela vai voltar ao equilíbrio. O que é uma alteração que gera todo esse efeito borboleta num passado relativo? É uma pedra no lago do tecido do tempo. Portanto, o tecido temporal vai tender ao equilíbrio. Então, visualizem nesse esquema que eu criei para vocês. Olha que a linha temporal diverge e depois ela vai tender a convergir. E é isso que nós chamamos da grande convergência temporal. Quando se cria uma nova linha temporal paralela, o universo vai tender a convergir. E é isso que vai acontecer nos próximos anos. Uma grande convergência de realidades paralelas. E à medida que essas linhas vão convergindo, nós estamos experienciando mais anomalias e entrelaçamento, com fractais que estão em outras linhas de tempo e com o campo quântico da nossa consciência em outras realidades paralelas. Portanto, nós estamos nos aproximando do ápice da transição planetária, que será marcada por essa grande convergência de diversas realidades paralelas da Terra. Então, ficou bem didático. Acho que compreendemos o que são esses
paradoxos matriz, essas linhas temporais alternativas da Terra. Então aqui tem linhas onde a dinâmica geopolítica é totalmente diferente. Existem realidades muito densas. Vocês querem saber o que é que os nossos mentores falaram dessas realidades muito densas que estão aqui? Deixa eu voltar aqui para vocês, eu sei que vocês vão querer saber. Então, Dr. Pasha Velansky nos afirmou que a realidade mais densa de todas, por conta de documentos que foram vazados acerca do experimento 2020, muitas pessoas descobriram que aquilo foi provocado propositadamente pelos governos e que as interações para solucionar o experimento foram feitas com o intuito de intoxicar e diminuir o gradiente populacional. Quando esses documentos vazaram, houve uma rebelião da população de vários países nessa realidade paralela, o que gerou a queda dos governos, levando a humanidade para um estado tribal com muita violência, criminalidade, com a quebra normativa. Então, essa é a realidade mais pesada, onde a psicosfera planetária, que é o conjunto de pensamentos e sentimentos, o dito inconsciente coletivo, está mais envolto em dor e sofrimento, por conta de uma liberação de documentos nessa realidade paralela, a população se revoltou e os governos caíram. Marcos, vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa? O que acontece na realidade mais sutil? Nesta outra realidade mais sutil planetária, um grupo de consciências na geopolítica, conhecido aí como resistência, assumiu as principais posições da Assembleia da ONU, criando um governo único que respeita as liberdades individuais das pessoas, com uma orientação a respeitar a história de cada país, nacionalismo, instaurando um estado de bem-estar social mais propício ao despertar da humanidade. Então, essa é a realidade mais sutil. E a nossa é um bem bolado que está no meio disso. Marcos, se essas realidades vão convergir, isso significa o quê? O que é que vai acontecer com essas outras linhas? Significa que o futuro vai ser uma somatória dessa realidade mais densa que a gente falou, dessa realidade mais sutil, nessa conjuntura do tempo. O futuro da humanidade é uma cocriação da coletividade. Então, o futuro da Terra é determinado pelos pensamentos e sentimentos dos seus habitantes. Então, você que está me assistindo, que fala que é espiritualista, deixa eu te contar um segredo. Quando você reclama, briga, fala mal, tem inveja, maledicência, tira vantagem das pessoas, xinga os outros no trânsito, qual o pensamento e sentimento que você está emanando para a psicosfera planetária? Em vez de querer resolver o mundo, vamos resolver o nosso mundo interno, porque o externo é só um reflexo de nós mesmos. É só uma criação do nosso próprio mundo interno. Então, mais vale uma pessoa cheia de sentimentos e pensamentos harmônicos do que uma pessoa que se diz espiritualista, que vive presa num looping de auto-obsessão e que se transforma, às vezes, numa bateria das forças contrárias. Que tal a gente resolver o nosso mundo interior? Porque quando a gente resolver esse mundo interno, nós vamos resolver toda a coletividade da humanidade. A sua semente de luz interna é um impacto imensurável na estrutura do tempo na Terra. Então fica esse chamado aí para a gente mergulhar e não deixar para depois o trabalho interno, emocional e espiritual, que precisa ser feito agora, porque não tem mais tempo. Acabou o tempo. Acabou. Acabou. Agora é a hora do trabalho, arregaçar as mangas e fazer o trabalho. Porque não haverá uma oportunidade de passar por uma convergência temporal. O salto evolutivo que nós vamos dar enquanto fractais dentro dessa simulação durante uma convergência é imensurável. Agora, a gente vai ser impulsionado a se entrelaçar com as realidades de dor ou com as realidades evolutivas. Quem vai determinar isso é a nossa cocriação, que está dentro do nosso coração.